Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre o livro Ônibus 474, O Rio no Original, obra do arquiteto e escritor Gabriel Weber, que, com um olhar sensível, transformou a famosa linha 474 no fio condutor para narrar histórias, conflitos e descobertas da cidade. Gabriel, um prazer estar conversando aqui com você. Chamou a atenção quando a gente viu no noticiário o lançamento desse livro. Foi uma matéria bem interessante. A gente falou, pô, a gente tem que convidar o Gabriel para gravar com a gente. Eu lembrei, na hora que vi assim, lembrei do famoso rap do 175 do Gabriel, o Pensador. Lembrei de outras linhas de ônibus. Tem a história da 174, que ficou famosa, infelizmente, por um episódio de violência. Mas os ônibus fazem parte do dia a dia, realmente, aqui da vida do carioca. Eu lembro de, pô, quando eu fazia faculdade, ainda lá na FAU da UFRJ, eu pegava sempre o mesmo ônibus de manhã, que ia com a mesma turma, e tinha festa de aniversário, tinha bate-papo do pessoal, tinha amigo oculto no final do ano, era muito legal. E vendo você dando aquela entrevista falando sobre o livro, aí muita coisa voltou na minha memória e certamente de todo mundo que assistiu. Então, é um prazer estar aqui conversando com você e te divulgar aí o lançamento desse livro para todo mundo. Ok. Oi, bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Eu queria agradecer o convite da Rio Ônibus e também a assessora que entrou em contato comigo, a Ilana, especificamente. Isso que você falou sobre de memórias partilhadas sobre o ônibus, eu acredito que foi um pouco o que me levou a fazer esse trabalho. Porque isso é uma forma de conhecimento que, de certa forma, não está escrita e que se não fica escrita, sobretudo, que se não é refletida sobre, né? Porque não basta você escrever, você tem que refletir sobre o que você está escrevendo, se perde. E eu sentia, eu também andava muito, muito de ônibus, basicamente, até porque como eu estudava escola pública, eu tinha Rio Card, Sim. então eu tinha que andar de ônibus. E eu sentia que eu devia muita coisa ao 474, assim. E que eu sabia muita coisa que não estava escrita sobre o 474. Então, acho que a minha grande preocupação sobre o 474 é que ele é isso tudo que dizem, mas ele também é muito mais coisa para além do que dizem. Sim. Só que acabava que as pessoas que pegam sabem, mas as pessoas que não pegam não sabem, né? E aí eu fiquei pensando que se no futuro, eu lembro até daquela música do Chico Buarque, Futuros Amantes, que quando Sim. ele diz que quando o Rio de Janeiro virar uma cidade Sim. Uma cidade submersa, submersa. e os escafandristas chegassem, pois é, se os escafandristas chegassem, fossem, sei lá, na Biblioteca Nacional, ver os jornais acumulados ou ver o acervo do Globo, eles só encontrariam uma versão do 474. Sim. E eu fiquei, eu não vou dizer que eu fiquei preocupado, mas eu achei, assim, eu, numa postura republicana, achei que seria, talvez, muito achatamento, né? Sim, sim. Seria um empobrecimento da história da cidade. Sim, é bem interessante isso. Acho que todo mundo tem história com ônibus, né? Eu acho que todo mundo, mesmo quem não anda mais de ônibus, já andou, já teve contato, tem as suas histórias. Agora, foi essa semana, a gente conversava aqui no nosso grupo de um casamento, né? Um pedido de casamento foi feito dentro de um ônibus da Viação Ideal. E a gente, sem saber, falou: olha, certamente ou os noivos são busólogos ou eles se conheceram dentro do ônibus, indo para o trabalho, para a escola, e resolveram, né, dar continuidade à sua história dentro de um ônibus. Isso é importante para a gente, esse seu trabalho é bem legal, porque mostra um lado dos ônibus que a gente aqui geralmente está preocupado com a operação, se está transportando, se não tem. Tivemos aqui na semana passada esses episódios de violência toda aí com mais de 100 ônibus aí utilizados como barricadas. Tivemos aí 204 linhas que tiveram seu itinerário interrompido
em um dia só. Então tem um impacto muito grande na mobilidade. E a gente esquece muito desse lado humano do ônibus, né? Desse lado do convívio que você tem, das pessoas que você conhece, das amizades que você faz. Quando eu vi a tua reportagem, eu me lembrei do Márcio. Márcio era o cobrador da linha 175 que eu pegava na Vila da Penha para ir para o GPI de Madureira, onde eu fiz o então segundo grau, não sei nem agora como é que chama. Mas então tinha o Márcio, que era o cobrador que eu pegava todo dia voltando. Então a gente ia conversando, ele tinha a minha idade também, naquela época se trabalhava de cobrador a partir dos 14 anos, a gente ia conversando, falando da vida, das coisas, do futebol, era uma pessoa que eu batia papo praticamente todos os dias. E que depois a vida afastou, se ele estiver ouvindo aqui, lembrar, o Márcio que foi cobrador no 175 aí no final da década de 70, início da década de 80, tá na minha história, é um cara com quem eu convivi, que a gente falou muito. Então, vamos entrar um pouco aqui na nossa conversa. O teu livro acompanha o trajeto do ônibus como se ele fosse um personagem da cidade, né? E o que é que mais te impressionou ou surpreendeu durante essa imersão nos bairros, nas pessoas que cruzam esse caminho todos os dias? Eu acho que o 474 me levou a ver é que tudo que parece que é muito fora da linha, né? Por exemplo, que são acontecimentos excepcionais da cidade, né? Porque o 474 ele é um personagem que eu considero anti-herói, porque era difícil atribuir qualquer tipo de juízo de valor, eu acho que seria até contraproducente, no caso do 474, que é uma linha tida como polêmica. Sim, Mas ele me mostrou que tudo que parece que é muito ruptura, na verdade, é um fenômeno cíclico, sabe? Que as pessoas já esperam aquilo. sim, E que, por exemplo, para mim, aquelas manchetes que saem segunda-feira, pós final de semana de sol, elas sim, funcionam quase como. Eu acho que as redações têm elas prontas quase como obituários, sabe? Eles têm só uma, uma atualização de números de quantos ônibus foram depredados, ou quanto foi o calote, ou qual é o sim, prejuízo. Mas já está pronto, porque já é expectável, assim. Todo mundo já espera, a Operação sim, Verão já espera, os moradores já esperam, as pessoas que vão à praia já esperam, todo mundo já espera. Só que é isso, se apresenta como se fosse uma coisa muito disruptiva, mas que é cíclico. E isso eu acho que foi o que mais me chocou, porque eu tinha a ideia, porque eu fiz o trabalho com certo distanciamento, né? Porque eu pegava o sim, 474, assim, para valer mesmo, dos 15 aos 20. E aí depois eu peguei dos 20 aos 25, quando eu terminei o trabalho, só nos verões, que era quando eu vinha de férias sim, pro Rio de Janeiro. E aí eu tinha a noção de que aquilo era cíclico. Mas aí eu não podia simplesmente, eu precisava provar que aquilo era cíclico, né, em termos acadêmicos. sim, E aí as reportagens de jornal, desde os anos 80, acho que a primeira reportagem que eu encontrei que indexava ônibus, violência e praia é de 84, ou seja, desde a redemocratização, né? Que sim. por acaso também é a época em que a Baía de Guanabara fica completamente imprópria para o banho. São sempre as mesmas coisas. E acabou que quando eu dediquei as viagens na linha à observação contínua, eu tinha a confirmação de tudo aquilo. Então acho que foi isso que me chocava, assim. Ou melhor, foi a principal descoberta. Não chega a ser uma descoberta, mas uma confirmação, né? Nesse sentido. E falando sobre motorista de ônibus, eu também queria agradecer aqui nominalmente ao Sim. Marcelo Traquinas, que foi quem me levou basicamente a maioria das viagens que eu fiz nesse período de pesquisa dedicada ao 474, que me levou e com quem eu me sentia autorizado e seguro, né? Assim. Sim, pô, legal. Mas então, eu te fazer uma pergunta. Você falou que foi uma pesquisa científica. Que isso o livro é somente um livro ou ele é uma tese Ah, de mestrado, de alguma coisa que você tenha feito assim, tipo assim, pro meio acadêmico, uma coisa assim? então, o livro, ele é um desenvolvimento, não chegaria a dizer um desenvolvimento, mas ele é uma adaptação do mestrado que eu fiz eu sou Sim, arquiteto, sim, né? sim, E a minha grande questão sobre o 474 é que, para mim, eu tinha. No início, desde que entrei na faculdade de arquitetura, eu queria falar sobre o 474, eu não sabia como ainda. sim, E, e aí acabou que eu tive avanço e recuo durante esse tempo todo que eu levei para concluir o curso, que quando eu via que eu derrapava era porque eu estava tentando fazer uma aproximação sociológica, e mesmo assim tudo que eu li sobre o 474 era de um ponto de vista de ciências humanas que não oferecia para quem lia o que eram os espaços do 474, né? Nem sim, a viagem no 474.
Sim, E sim. aí eu, como arquiteto, e você também como arquiteto, você vai entender, acho que o processo, eu decidi, eu decidi não, o 474 me mostrou, na verdade, porque foi bem isso, que ele é um projeto. O 404 ele é uma linha que parece Sim. bidimensional, né? Quando você vê no mapa da cidade, ela une o Jacaré ao Cassino Atlântico, a Você é Copacabana, a mas ela Copacabana? tem espaço, né? Ela tem corpo e ela articula vários espaços. Então era desenhar tanto os espaços do ônibus pela cidade em movimento, porque o ônibus Sim, se você pensa no ônibus, você pensa, sei lá, numa carroceria dura e uniforme que está ali, não importa a hora do dia e o sim. trajeto, só não sei o que, é a mesma coisa, mas na verdade os espaços do ônibus mudam de acordo com as horas do dia, os dias da semana e também a época do ano. E era Exatamente. importante para mim desenhar isso, desenhar como um Sim. projeto mesmo. Então eu fiz levantamento métrico, assim, porque tinha que ser um levantamento métrico preciso porque as carrocerias de ônibus do Rio elas não são genéricas, né? Tipo, eu não poderia pegar um Não, não, desenho tem é, maiores, tem menores, tem os tem microns, tem os maiores, o micros, tem. 474 é um Marco Polo, era um Marco Polo, um Caio. Não, Apache VIP 4, sei lá, que eu não achava É desenho. um Caio Apache VIP 4. Exato. Eu não achava desenho, e aí eu falei, putz, vou ter que desenhar isso. E aí eu ia pro ponto final, nos 15 minutos que o ônibus estava parado, o despachante, seu Edson, deixava eu entrar com uma fita métrica, com uma trena, eu media tudo e depois eu fiz desenhos. As mesmas coisas para a relação dos ônibus com as paragens, né? Porque Sim, o livro e o trabalho, ele é sobre o Sábado de Sol. Então, são 10 paragens do Jacaré até Copacabana no Sábado de Sol. sim, Mas era necessário mostrar a articulação do ônibus com essas paragens, né? Com esses eventos, porque tem a fábrica de sorvete, tem o calote, tem o sinal quando o tem. motorista sai para comprar a coquinha e a coxinha dele, que é o lanche dele, tem o arrastão e tudo mais. Então eu tive que desenvolver perspectivas, né? Sim, Axonométricas para explicar tudo isso ao mesmo tempo. Só que aí acabava quando eu desenhava, eu desenhei, são desenhos digitais, ficava aquele vetor fino, frio, né? sim, Então também não dava apreensão de um corpo dentro do ônibus. E aí eu desenvolvi perspectivas, até porque não dá para tirar foto dentro do ônibus. Eu imagino que isso seja bem claro em termos metodológicos, que eu não podia chegar com uma Canon ou com qualquer tipo de câmera e vestir todo de bege como se eu fosse fazer um trabalho para National sim. Geographic. Isso não ia dar certo. Não ia dar muito certo, É, não. Tem que ter não ia dar muito certo. autorização das pessoas para fotografar, tudo isso. Não, provavelmente eu sairia sem câmera, porque, né, qualquer pessoa. Eu É não isso. queria falar isso também. Não, mas você tem que. Eu tive duas sortes nesse trabalho, que é eu sou do Riachuelo, Sim, que é um bairro vizinho ao Jacaré, e dentro do 474 eu era protegido pela ética que não se mexe com o morador, né? Então, sim, sim, ok. E nas blitz policiais, como todo mundo pode ver, eu sou branco e tenho passabilidade, a polícia nunca me tirou do ônibus porque ela simplesmente achava que eu fosse, sei lá, um grego perdido dentro do ônibus, mas na sim, verdade, sim, enfim. E era importante desenhar as perspectivas dos vários personagens da linha. Então, tipo, desenhar o ponto de vista, desenhar, mas também escrever sobre o ponto de vista do motorista, do passageiro tipo, qual é a vista que uma pessoa tem do teto do ônibus, que é uma coisa que eu não fui ver, mas que eu posso imaginar por desenho e por relato, né? sim. Verter isso em desenho. Então, o livro ele tem essa preocupação visual, que não é simplesmente ilustrativa, é de transpor a pessoa Para aquele ambiente, para aquela vivência ali. para aquela vivência, exato. Pô, muito bom. E a gente aqui no nosso podcast, a gente fala muito sobre isso, né? O espaço também como o ônibus, né? Como espaço de encontro, de convivência e até de transformação social. Como é que você enxerga, então, o papel do transporte público, né? Como um lugar de histórias e não só como uma passagem? Tem gente que pensa, eu pego o ônibus, é um deslocamento. Eu tenho que trabalhar, eu Sim. tenho que estudar e tudo. Mas como é que você olha o transporte público como esse lugar de convivência, de geração de histórias, né, de tudo isso que a gente já falou aqui? Qual é a tua visão particular sobre isso? Eu, assim, primeiro de tudo, eu acho que o transporte público forma caráter. Pronto. Essa eu Porque nunca você é ouvi. obrigado a conviver com muitas pessoas e você divide espaço com muitas pessoas. E você tem que saber muito bem Eu acho que ele te ensina a se portar perante uma coletividade, sabe? Sim, Então, você não, eu não vou dizer que é puxado, mas você tem que ter uma consciência do seu corpo, como você vai se comportar ali com outras pessoas e tudo mais. sim, É, eu acho essa visão
do transporte como só união de dois pontos, ela é uma visão um pouco, eu concordo com você, ela acaba que ela é muito tecnocrática, né? Porque depois ela lida Sim, com passageiros como números e, enfim. O que de certa forma é uma visão administrativa válida, mas ela não explica sim. tudo, né? Ela é É uma uma visão camada. da logística do ônibus ali. Eu tenho Exato, que é. colocar tantas pessoas para lá e para cá, são números, né, no trabalho. Mas É, as pessoas que e, estão ali não são números, são pessoas, né? são pessoas e elas têm histórias, né? E aí, só Sim, que é isso, num trabalho que se dedique a ouvi-las, você não pode muito fulanizar as histórias, né? Você sim. tem que, porque senão depois vira não ficção, né? Não vira pesquisa. Uhum. Então era importante ver, assim, entender quais são os personagens fixos e para que eles usam aquele ônibus, como e para onde eles usavam o ônibus, né? Sim, E acaba que, uma coisa também essa dimensão, que é uma dimensão de espaço, né? Tipo, que as pessoas ocupam no ônibus, ela também é um tempo, porque, sei lá, acho que as pessoas. Eu tinha essa média, mas o trajeto do 474, sei lá, se uma pessoa pega para ir para a Zona Sul e voltar todo dia, ela fica 2 horas dentro do ônibus, que é uma sim. parte considerável do dia. Do dia, Então, sim. obviamente, esse tempo não é um tempo não é um tempo intersticial da existência Sim, dela, né, no dia. Ela tem que usar aquele tempo para fazer alguma coisa. E aí era também, eu acho que isso que é engraçado, o trabalho, ao se propor analisar esse interstício do que acontece ali, ele revela que tem todo um espaço, toda uma série de códigos sobre o espaço, que eu sim. falo sobretudo sobre o espaço, né, porque eu sou arquiteto, que não é contabilizado pelas pesquisas, geralmente. Muitas vezes porque as pesquisas não têm ferramenta disciplinar para fazer desenho, né? Sim. Porque o espaço é visto a partir de desenho. Então é isso. Então, essa tua visão eu achei bem interessante, porque o ônibus é um espaço muito democrático, né? Porque no ônibus sobe todo mundo. Então, o motorista, quando para, ele abre a porta, tem pessoas que falam, às vezes, questão do racismo no ônibus, questão do assédio, de tudo isso, porque o ônibus ele abre a porta e embarca todo mundo, independente de cor, de sexo, de idade, de formação escolar. É um espaço que você falou, é uma linha que sai do Jacaré, vai até Copacabana. Então, colocando essa questão de Zona Norte, Zona Sul, então tem uma população menos favorecida e uma população que, teoricamente, tem uma condição melhor. Passa pelo centro da cidade, então ela tem gente que vai direto, tem gente que desce no meio do caminho, tem essa renovação de passageiros, e é realmente um espaço bem democrático. Você chamou atenção para uma coisa, que são como que as normas de convívio dentro de um ônibus, né? Que você entra, às vezes você está dividindo um espaço ali na hora do rush, no espaço de 1 metro quadrado, e o arquiteto falando, você tem às vezes seis, Uhum. sete pessoas em pé no espaço de 1 metro quadrado. E está todo mundo ali Sim. comprimido, né? E como que você convive, né? Olha, eu posso passar aqui, tem que pedir licença, não tem? Eu estou carregando uma mochila. Tem aquela pessoa que está sentada que vê teu incômodo. Na minha época de arquitetura, acho que não na sua, a gente andava com régua T, com um canudo Não, mas para eu andava com maquete pro fundão, era com horrível. maquete dentro do ônibus. Então, Com maquete, né? aí você entra em pé com aquilo na mão, tem sempre uma pessoa, gente, o que é que eu carregue para você? A pessoa vai, te ajuda ali. Então, Para mim, as maquetes são melhores que criança de colo, porque todo mundo fica solidário, assim, porque é uma não é coisa todo mundo frágil. vê, é uma coisa frágil, É, quebra à toa. Eu, eu te entendo, porque eu andava, pô, tinha que levar a mochila, levar, na minha época, a régua T de 1 metro, com um canudo também, aquele papel vegetal enrolado ali, aquilo sim. tudo. Então, a melhor forma de pedir alguma pessoa para te ajudar a carregar pelo menos a régua T ali, o canudo, era você ficar catucando a pessoa com aquilo. E eu pegava o ônibus em pé e ficava catucando com a régua, até que a pessoa te olhava incomodada. Quer que eu leve? Pô, por favor. Entendeu? E aí depois você já conhecia a pessoa, no dia seguinte você estava ali, a pessoa já te via. Pô, cara, eu carrego aqui, vem cá. Então você vai fazendo esses laços, essa aproximação. Pô, mas é bem interessante a tua abordagem, porque eu nunca pensei. A gente tem a parte da arquitetura e do urbanismo, e eu sempre trabalhei mais com a questão logística mesmo, do planejamento, Uhum. dos deslocamentos e tudo, mas nunca parei para pensar nisso, como associar a questão da arquitetura com essa questão mais sociológica mesmo, né, de você tentar criar uma métrica para colocar a experiência individual
dentro daquilo que os arquitetos trabalham, né? Que é a ocupação do espaço, o que é uma área comum, o tipo de utilização que tem ao longo do dia, que de manhã tem o pessoal que vai trabalhar, depois vem o pessoal da escola, depois durante o dia tem o pessoal que sai para fazer compras, que vai dar uma volta, depois de tarde Uhum. o ciclo se inverte, volta todo mundo para casa. Achei bem interessante. E o teu livro está lançando essa semana agora, né? Me fala um pouco Se sobre o caso não, lançamento do caso, caso, livro. Me fala caso então. não, É, o lançamento teve que ser adiado pela deterioração das condições de segurança na cidade do Rio de Janeiro, sim, sim. a qual estamos todos informados. Uhum, É, enfim, e ele está sem uma data ainda, mas ele certo. vai ser remarcado, até porque enfim, todas as livrarias que teriam lançamentos ontem vão remarcar, Suspenderam e vão remarcar os outros suspenderam. também? Isso, certo. Então, tá um pouco suspenso, mas assim que souber, te avisarei. E eu já deixo o convite prévio, assim, não sei a Certo. data, mas guarde Não, na memória que essa data chegará. oh, muito bom. E provavelmente vai ser na Livraria da Travessa de Botafogo, para quem estiver no Rio de Janeiro. Ok. E o que é que você recomenda? Por que é que é importante a leitura do teu livro aí para os passageiros, para quem está nos ouvindo aqui, para quem anda de ônibus? Me diz aí Eu acho por que é que eu tenho que ler esse livro? que você tem que ler o livro. Bem, É, primeiro que eu acho que o livro é formatado para ser uma leitura. O livro, mas já é o trabalho. Ela é sim, formatada para ser uma leitura acessível, sem abrir mão de rigor acadêmico, mas ela sim, não é. Ela versa. E, sobretudo, porque eu acho importante, em termos acadêmicos, que o conhecimento seja escrito sobre aquilo que nos é próximo, sim, mas com um distanciamento que permita não emocionalizá-lo. Então, o livro fala sim, sobre questões muito próximas que, às vezes, por estar tão próximo, as pessoas não percebem, ou elas não sim, se dão conta. Pelo cansaço da viagem ou simplesmente por aquele estrabismo de quando as coisas estão muito perto, né? sim, sim. E, então, eu acho que ele propõe uma reflexão que articula várias escalas, que é sobre ônibus, mas é também sobre a cidade, sobre o direito ao verão, sobre o direito à cidade, e que vai desde as condições metropolitanas de vulnerabilidade ao desenho do detalhe da catraca. Tipo, em termos de, tipo, ele vai do 1,25 mil a 1,25. Sim, sim. É, Então, pô, é isso. olha, eu fico esperando então você mandar para a gente vai divulgar aqui o lançamento do livro. É super legal a tua ideia, a história, a abordagem que você tem, é uma coisa para a gente aqui totalmente inédita. Te desejo sucesso aí com o livro. E já tem outros projetos de livros aí em andamento também, ou está começando agora, ainda está Olha, pensando? não, eu agora faço doutorado, Sim. e Então eu, teremos assim, mais uma tese de doutorado aí, olha, outro livro tenho uma tese de surgindo. doutorado, mas ela não é sobre ônibus, mas o Uhum. 474 me ensinou muito nessa pesquisa a lidar com perrengues muito duros. O meu doutorado é sobre, enfim, eu não sei se eu posso me estender muito, mas é sobre os brasileiros, os escravizados que uma vez libertos retornaram à África Ocidental e se assumiram como brasileiros, na Nigéria e no Benin. Sim, Eu não sei se você já viu algum tipo de imagem. é uma outra tese que não tem muito a ver com hoje, mas a gente vai acompanhar Não, também. mas assim, aí eu tive que fazer levantamento na Nigéria e no Benin e foi a sorte, eu vou só deixar isso, a sorte é que existe o Itamaraty Uhum. como uma instituição de Estado muito solícita, foi isso. Então Mas tá foi um bom. perrengue, bravo. Tá bom. A gente pode acreditar, as instituições funcionam. Então tá bom, A Gabriel. República funciona. Pô, então, obrigado aí pela tua participação. Muito bom conversar com você. Sucesso no livro. A gente está ansioso aí para ler também. E, bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final de mais um episódio. Agradeço mais uma vez ao arquiteto, o escritor Gabriel Weber, do livro 474, Jacaré Copacabana. Então, Gabriel, muito obrigado aí pela tua participação, tá? Vamos conversando. Esperamos aí a informação do lançamento do livro. Ok, eu agradeço o convite, agradeço a amabilidade também, Paulo, e desejo a todos um bom dia. Tá bom, muito obrigado. Bom, pessoal, assim a gente chega ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima.
Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.